Estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, estimulando, fortalecendo nossos espíritos para continuar nossa jornada. Nós vamos estudar na noite de hoje o capítulo 20 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Eu costumo dizer que essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, é um curso avançado, prático do Evangelho. Eu não tenho nenhuma dúvida no que diz respeito a isso, porque todos os pressupostos, os ensinos trazidos no Evangelho de Jesus, que na verdade é o material didático mais sublime que o mundo teve conhecimento, visando a educação dos filhos de Deus que aqui estavam, estão e virão, todo o material que estava posto nos ensinos do Evangelho, que Jesus nos dizia que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, significa o quê? Que ninguém vai conseguir atingir os píncaros da evolução espiritual sem a vivência daqueles ensinos, caridade, benevolência, indulgência, perdão, fraternidade. E todos esses ensinos, absolutamente todos esses ensinos, estão sendo mostrados por essa coleção extraordinária que é a vida no mundo espiritual, porque ela traz exemplificações, informações, orientações, mostra tudo. E essa obra em especial, Ação e Reação, porque a didática da André Luiz é muito sofisticada. Todas as obras tratam sobre tudo, mas cada uma delas, ela em especial, mergulha num ponto. E nesta obra, a número 9, Ação e Reação, ela é maravilhosa, fundamental a vivência e a compreensão dela, porque ela trata da lei da vida, ela trata da lei de que Jesus falava tanto que a gente colhe o que planta, Jesus falava tanto que a gente tem que pagar até o último centio. É a lei do plantio e da colheita, é a lei, como diz os hindus, é a lei do karma, é a mesma ideia. Ora, mas todas as religiões, de alguma sorte, falam sobre isso. Então, ela tem que ser levada em consideração. Então, essa obra ela é importantíssima, que ela busca fazer a gente refletir, despertar para a vida. Afinal de contas, desejamos ser felizes. E a gente entendendo que a lei de ação-reação é uma lei que está no dia a dia, ou seja, que toda ação nossa no campo do bem, da luz, ou no campo do mal ou das sombras, tem repercussão. Entender isso é muito importante em nossas vidas, não é? Muito importante. Que essas ações elas repercutam no presente, no futuro, ou mesmo que as vicissitudes, as dores, as angústias, ou as alegrias de hoje, tem tudo a ver, é a colheita do que plantamos no passado. Isso é importantíssimo de entender, né? Importantíssimo de entender. Por outro lado, Jesus nos dizia de que essa obra também nos faz refletir e mostrar de que a justiça divina é inderrogável. E essa sim, ela não erra nunca, absolutamente nunca, a lei dos homens. E a justiça dos homens falha, mas de Deus nunca. Mas ela também nos traz informações muito importantes sobre até a compreensão dessa justiça divina, pelos exemplos trazidos durante a obra. Nos mostra que, por exemplo, os males que a gente comete deliberadamente, ou seja, os crimes premeditados, com desejo de fazer o mal, isso é um agravante seríssimo, seríssimo. Mas também aqueles que cometem os erros, todos nós o cometemos, o hoje ou ontem, aqueles que cometem tendo um fato, uma provocação, um fato grave, uma ameaça, esses estão atenuantes. Pela lei dos homens, já tem mais gente diante da lei de Deus. Mas mostrando a filosofia, a dinâmica da aplicação dessa lei de Deus, tem algo muito importante, que nos diz aquele ensinamento extraordinário do apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Quer nos dizer que se a gente comete os nossos erros, mas que colocamos nossa vida, a nossa prática, a nossa vivência, a nossa disponibilidade a serviço do bem, a serviço da luz, a serviço da fraternidade, cada bem cometido é uma espécie de depósito, eu costumo dizer isso, um depósito no banco celestial, na poupança divina. E a cada depósito desse tem o condão de minimizar ou de diminuir essa dívida, de ser um atenuante nessa cobrança da lei divina, não é? Aliás, esse patrimônio que Jesus nos diz que esses incorporam nossos espíritos. Para onde a gente for, nós levamos o bem que a gente fez. É aquele patrimônio que Jesus dizia que a traça não come e o ferrugem não corrói. Ao contrário dos bens materiais, que são meros usufrutuários e que teremos que prestar conta
afinal de contas, do uso deles, né? E que a gente, quando chega aqui, não traz nada, e quando a gente volta, não leva também nada. Às vezes é um empecilho imenso do nosso pai de espírito, que se usamos mal os recursos que Deus nos colocou, teremos que prestar conta deles. E às vezes, quando somos apegados demais aos bens materiais, o espírito não consegue sequer se desvencilhar dos bens. Acha que vai continuar dono. Às vezes é motivo de profundos sofrimentos, porque os que ficaram aqui, os filhos, os parentes, os herdeiros, vão brigar por esses recursos, uma briga intensa. Então, essas reflexões são trazidas nessa obra de forma muito bonita, e ao mesmo tempo nos mostra a obra. Jesus nos faz refletir, e a vida nos informava nos seus exames do Evangelho, ele nos ensinava que não julgues para não seres julgados, ou seja, que nós devemos ter sim um olhar de benevolência para com todos, sermos bons com todos. Esse é o conceito de caridade de Jesus, mas sermos também indulgentes para com os erros dos outros. O que é que Jesus quer dizer conosco? Poxa, quem somos nós para julgar alguém se nós já cometemos esses erros todos? Porque a reflexão e a doutrina espírita nos mostra que nós somos criados simples e ignorantes. E nossa trajetória desde a criação até hoje, nós hoje somos o melhor dessa somatória. Não dá nenhuma dúvida disso. Então, se hoje não cometemos determinados erros, nós já o cometemos. Então, assim, qual é a visão que a gente tem que ter com quem está cometendo? Que essa criatura não despertou ainda. Isso é misericórdia, isso é benevolência, isso é indulgência, não é? Porque se entendeu o seguinte: se a criatura passa por um momento de profunda dor, de profunda ignorância, dizia Sócrates, o pai da filosofia, com muita sabedoria, que o homem não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque é ignorante. No dia que ele despertar, no dia que ele se sublimar, ele não vai fará o mal, porque o mal não habita mais seu coração, ninguém pode dar o que não tem. Isso é belo. Jesus dizia a mesma coisa. A gente dá as boas coisas do bom tesouro do coração. Ou faz mais coisas do mau tesouro do coração. Então, se a gente está contra alguém que está fazendo mal, se a gente manda uma condenação, deseja o mal àquela criatura, nós estamos contribuindo para que o mal continue naquela criatura. Nós temos responsabilidade disso. Então, o que nós devemos fazer? O que Jesus faria? Fazer uma prece, pedir que Deus iluminasse, etc, etc. Isso é caridade. Fazer uma prece porque ele está numa situação como essa é muito importante. Porque se a gente que censura aquele hábito e não faz nada para ajudar aquela criatura, ao contrário, se a gente contribuiu para piorar a situação daquela criatura, nós temos responsabilidade. Então, essa obra ela é muitíssimo importante para isso. André Luiz, quando recebe essa missão, e a gente precisa entender isso, as obras é uma coleção dessa grandiosidade que visa o despertar da alma humana toda. A doutrina espírita visa despertar a alma humana e a vigência do Evangelho, e a vivência do Evangelho, acima de tudo. Ela é planejada nos mínimos detalhes, não é? Planejada. E quando ele recebe uma missão dessa magnitude para trazer a lume os ensinamentos e as consequências da lei de ação e reação, mostrando a ambiência daquele local, eles ficaram internados por um bom tempo, ele, André Luiz e Hilário, num hospital-escola localizado na região das trevas, na região invernais, buscando estudar aquela ambiência, aquele ambiente tosco, porque nós sabemos que o fluido cósmico universal ela é uma matéria plástica que está em todo o universo. E nós, as criaturas que vivenciam o ambiente, é que fazemos esse ambiente, né? Então, nós, quando chegamos num ambiente de profunda paz, de amor, de harmonia, um ambiente de oração, de compreensão, é uma energia, né? É uma energia completamente distinta. Mas se chegamos num ambiente de profunda perturbação, e as criaturas, todas que vão parar nas regiões infernais, que vão lá por atração, né? Todos nós sabemos disso, que nós somos atraídos para onde estão os nossos semelhantes, nossos iguais, não é? Todo mundo é sintonia, nós sabemos disso. E todas as criaturas que habitam aquelas regiões infernais, de trevas, cometeram gravíssimos erros, premeditadamente, desejou cometer. Nós já vimos isso. Então, André Luiz desnuda esse ambiente, um ambiente profundamente difícil de respirar, de tempestades terríveis, um ambiente profundamente doloroso, onde as dores todas são superlativas, dores indizíveis, de açoites, de processo de escravização, de dores profundas. Então, ele extraiu desse ambiente a mostrar, olha, gente, quem comete deliberadamente o erro dessa gravidade, vai para um lugar como esse. É a lei da ação e da reação, é ter atraído para onde estão nossos iguais. Isso é a primeira lição importantíssima que a gente tem que tirar. Mas mostrando também que Deus é Pai misericordioso e bom, e diz André Luiz, não existe ninguém, por mais infeliz que o seja, cometer os mais graves erros do mundo, maiores crimes, que não tenha alguém mais feliz que ele que o ama,
que está em nome do Pai, entregando ou estirando a mão para tirá-lo da lama, do charco de seus erros graves. Todos são filhos de Deus. E a oportunidade do renascimento, do recomeço, é sempre dado. Então, são lições importantes demais no despertar da alma humana. Então, feita essa abertura, e partindo para o capítulo 20 dessa maravilhosa obra, vamos ver também nesse capítulo final, com o fecho de tudo que foi discutido, mostrando também, André Luiz mostra em toda a sua obra, que mesmo os benfeitores de hoje já foram os malfeitores de ontem. É interessante, todos nós começamos cometendo graves erros no passado. E mesmo os que hoje fazem bem, se tem alguma coisa pendente no passado, alguma dívida pendente terá que ser quitada para seguir suas jornadas. Porque o mal que a gente fez é um fator impeditivo para ascendermos às regiões mais elevadas. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, dizer Jesus, a vivência e a prática do Evangelho. Então, começando o capítulo 20, chama-se Comovente Surpresa, vocês vão entender do que eu estou falando, né? Vão entender do que eu estou falando. E a beleza dos ensinos desse capítulo final, de toda a obra, aliás. Diz assim André Luiz. Comovente Surpresa é o nome do título. Durante 3 anos, diz André Luiz, durante 3 anos, veja, 3 anos, todas as obras que a gente leu de André Luiz até agora, o livro era escrito numa semana de experiência, numa instituição, numa colônia, esse passou 3 anos, 3 anos pegando apontamento e vivenciando aquele ambiente profundamente dantesco de dores superlativas nessas regiões infelizes. Só durante 3 anos. O mais longo dos períodos, sem dúvida nenhuma, dos livros. 3 anos. E por quê? Porque era um assunto complexo demais. Para trazer uma obra e os ensinos extraordinários do despertar da humana sobre a lei de ação e ação fundamental da vida, havia necessidade de um trabalho muito mais hercúleo, muito mais difícil para traduzir tudo aquilo com tanta beleza, com tanta riqueza de detalhes, visando tocar nossas almas. Então, o trabalho por demais difícil, né? Só, durante 3 anos estivemos quase que diariamente na Mansão Paz. A Mansão Paz, esse hospital-escola, dirigido por Druso, que tem como assistente Silas e muitos outros, mas é muito trabalhada aqui a situação de Silas. E esse hospital-escola é um posto avançado da colônia Nosso Lar, onde André Luiz morava, não sei se está lá, imagino que sim, não é? Um ponto avançado é exatamente isso. Esse hospital, Mansão Paz, é um hospital-escola que está lá, é um trabalho de Deus para resgatar os seus filhos mais sofridos, mais brutalizados. Na hora que eles começam o processo de arrependimento, resgatar. Nós vimos isso como é que no ano passado. E essas criaturas, desde que começam o processo de mudança, depois quando se cansa de sofrer, são internados no hospital, para ser feito o tratamento espiritual, que chegam profundamente debilitados, alguns com perispírito profundamente deformados, do processo de brutalização, de hipnose que passaram, escravizados por entidades mais brutais ainda, né? E no ato contínuo começa o trabalho de educação, visando o processo de reciclagem, visando o retorno à carne, para que eles possam se encontrar com aqueles que cometeram o mal, que eles cometeram o mal, para se repacificar. É o grande processo que Deus deseja a felicidade de seus filhos. Então, é um processo interessantíssimo. Então, esse trabalho, porque eu estava quase que diariamente, que André Luiz, nesses 3 anos, não só estava lá pegando apontamento, não, eles estavam também, fazia parte dos trabalhadores da casa, nas missões mais difíceis, presenciando, vivenciando, para pegar apontamento para essa obra. Então, foi um trabalho muito importante. Então, olha, quase diariamente na Mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. As lições preciosas que se incorporaria ao espírito deles e traria também as anotações para o livro, mas ajudando. Essa é a finalidade do ser humano, é servir. Tem um ditado árabe que eu gosto demais, e é muito interessante, mas nessa linha, que é a doutrina espírita, né? Que quem não vive para servir não serve para viver, é fato. É a finalidade da vida, é servir. Então, o que não faltava lá era criaturas necessitadas de assistência, naquele mundo de dores superlativas e sofrimentos atrozes. Então, ele estava lá, pegando a ponta, ao mesmo tempo sendo útil à causa do bem, ao Evangelho de Jesus. Disse, ali, disse ele, ao pé de Druso, que era o diretor da casa, na comunhão fraternal de Silas, que foi exatamente o assistente, escalado por Druso, diretor da escola, para que eles seguissem Silas nos trabalhos de assistência, nos trabalhos de assistência, visando o resgate, visando o trabalho de repacificação, buscando aqueles com quem cometeram os erros dos que eram resgatados, visando repacificação futura, numa reencarnação, tudo isso acompanhou. Analisando caso a caso, cada um, os que encarnaram, os que tinham dificuldade de cumprir as missões,
os que desistiram de seguir em frente, tudo isso foi analisado no capítulo passado. Então, aí, ao pé de Druze, na comunhão fraterna de Silas, e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências extraordinárias para a vida deles. E apontamentos sublimes. Que apontamento é esse, gente? Anotações para nos lograr nessa obra. Essas informações que veio até onde nós fizemos nosso despertamento. Disse ele, em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta era atroz, né? Então, quando você está nas regiões trevais, nas regiões infernais, castigado pela extrema luta, era a nota constante de todas as direções. Sim, para onde você olhava, o sofrimento estava posto. Mesmo no ambiente dantesco, povoado de criaturas profundamente brutalizadas, ignorantes, difíceis, um ambiente profundamente difícil de respirar, a luz do sol quase não atingia, o ambiente, a ambiência era terrível, né? Então, muitas vezes, disse ele, a casa, o hospital, a escola, a estrutura, a casa tremia nos alicerces sob convulsões magnéticas indescritíveis. Que convulsões magnéticas indescritíveis é essa, gente? São vulcões, furacões. Eu aconselho demais, sempre digo isso. Nenhum espírita pode deixar de ler essa obra maravilhosa, que é Voltei, que é a história de Frederico Figner, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele narra o seu retorno ao mundo espiritual. É uma obra que ele não pode deixar de ler. E nessa obra, no capítulo 7, ele fala de quando desencarnou e foi para o mundo espiritual, ele conta tudo como é que foi. Disseram que quando saía, resgatado pelo doutor Bezerra de Menezes e equipe, eles passaram a sobrevoar o umbral. Que, afinal de contas, se entender isso. O que é um umbral, gente? O umbral ele está localizado em toda a área que circula a Terra. Ninguém vai ao mundo espiritual mais feliz se não passar por um umbral. Todos nós vamos passar por isso. Entretanto, só fica no umbral quem tem sintonia com aquele ambiente. Quem não tem sintonia com o ambiente não se prende lá. Tem a senha de acesso às distâncias mais elevadas. Nós vimos isso, né? Mas todos passam. E ele narra, nesse capítulo 7, esse sobrevoo do umbral. Ele conta a passagem que vale a pena ser dita aqui, para a gente entender essa história das convulsões magnéticas dos vulcões. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, mostrando aqui, falando aqui das criaturas monstruosas, que ele vê. Reparei, tal, diz assim, ó, pelo que me era dado caber, flutuávamos sobre região vulcânica, é exatamente o que está falando, vulcânica, né? Vulcânica, região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções vulcânicas nos mais diversos pontos. Então, quando ele está dizendo aqui da história que tremia sob a alicerce de convulsões magnéticas, esse é um ambiente profundamente estável, indescritíveis. Toda hora quando via um vulcão, tremia a Terra, aquela loucura toda. Noutras ocasiões, além dessa história, sim, aí também vale muito a pena ler os capítulos 15 e 18 do livro Mensageiro, que é uma obra espetacular, que fala das nuvens de emanações mentais, aquele sofrimento coletivado, das dores, do sentimento de crime, de felicidade, de, causa nuvens de emanações mentais que dão terríveis tempestades, raios, etc. Vale muito a pena ler. Por isso, a ambiência desses ambientes trevais, de umbral intermediário, é muito terrível. Porque é exatamente a coletivação desse sentimento de ódio, de dor, de sentimento inferior, infeliz. Essas duas obras relatam muito isso. Quando ele fala aqui de convulsões magnéticas indescritíveis, é para gente entender isso. Vale muito a pena ler esses capítulos, para vocês entenderem o que está falando aqui. Noutras ocasiões, disse ele, sob ataque de legiões ferozes, assemelhava-se à fortaleza, ou hospital escola, em regime de sítio inquietante, que só a misericórdia divina poderia salvar. Se vocês lembram, lá no começo, ele fala, que também no livro dos Mensageiros fala, lá em algumas situações, que as entidades das trevas, as entidades infelizes, desejam destruir esses postos avançados da misericórdia divina. Por quê? Porque eles desejam continuar escravizando as criaturas e dominando as criaturas infelizes que tentam se iluminar, se renovar. Ele deseja ter o domínio, não quer ninguém da luz, ele deseja o domínio total, da brutalidade das entidades infelizes. Então, ele narra lá de que ataques ferozes das criaturas que soltavam torpedos, etc, com a finalidade de invadir o hospital e destruir. Então, ele está dizendo que, além da situação de convulsões vulcânicas, etc, também o tempo todo aquela casa é como fosse regime de sítio, ou seja, de ataque permanente das forças da natureza, das forças infelizes, mas também das criaturas, das regiões de criaturas e espíritos ferozes, tipo animais, que tentavam todo tempo
a invadir a casa, né? Ele diz que só misericórdia divina poderia nos salvar, que nunca falta assistência de Deus. Ele vai explicar como assim. Todavia, em qualquer dessas emergências, quer seja nas questões da convulsão magnética ou dos ataques às entidades infelizes, né? Druso, o diretor da casa, convocava-nos, os trabalhadores, a todos, a oração. E as preces nunca ficaram sem resposta. André Luiz já diz isso lá no livro de A Terra e o Céu. Ele fala exatamente isso, que absolutamente toda prece tem repercussão. E aquele trabalho é um trabalho de Deus que precisava ser continuado. E nunca falta a resposta de Deus do trabalho, dessa proteção, o trabalho que é realizado em nome de Deus. Suprimentos, disse ele, necessário para o cuidado do funcionamento do hospital, energias, alimento, enfim, suprimentos de recursos, diretrizes e bálsamos, orientações e bálsamos, consolo, fluiu invariavelmente dos planos superiores. Sim, a gente entende isso, todas as colônias espirituais, todos os postos têm a conexão com os seres, com as entidades superiores que supervisionam, que assistem. No caso aqui, a Mansão Paz é um hospital que está subordinado, é um posto avançado do nosso lar. A supervisão do nosso lar está lá e nós vamos ver mais na frente sobre essa questão. Já vimos isso nos capítulos anteriores. Vamos ver quando nós vermos, né? Fluíram dos planos superiores, amparando-nos, os trabalhadores e a casa, a necessidade ou subtraindo-nos à indecisão. Ou seja, sempre que houvesse um momento em que o trabalho da casa estivesse em jogo, os ataques, etc., sempre através da oração e a conexão com o sublime, com o divino, viriam as respostas e as ajudas necessárias. Druso, que é o diretor da casa, constituía para nós, e aí já começa aqui, e é importante entender, ele começa aqui a traçar um perfil de Druso. Ele falou já no passado sobre Druso várias vezes, mas a partir de agora, ele mostra a natureza daquele espírito de escola, daquela criatura que era o líder da casa, e ele vai, a partir de então, mostrar como era o procedimento dele, que tem uma finalidade essa explanação. Ele vai mais na frente. Vai dizer, vai explicando. Druso, o orientador, o diretor da casa, constitui para nós o mais elevado padrão de intangibilidade moral. Era uma criatura que estava num patamar que destoava muito dos demais. Era um espírito mais elevado, que era o diretor da casa, não era por acaso. Não obstante a humildade de que faltava todas as atitudes, porque, exatamente, as grandes almas, quanto mais elevadas, mais humildes são. Nós sabemos isso. A humildade é um sinal de angelitude, de elevação espiritual. As criaturas arrogantes são um sinal de fragilidade, de inferioridade. Nós sabemos disso. Nunca, nunca, disse André Luiz, lhe surpreendemos, Druso, diretor da casa, o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Nós vimos lá atrás como era complicadíssimo dirigir um hospital nessa região. O tempo todo, diante das circunstâncias, primeiro a clientela, as criaturas que eram resgatadas naquele ambiente difícil. Segundo, as criaturas que perdiam o domínio dos internos, que tentavam recuperar, tentavam invadir a casa. Era uma emergência atrás da outra, cada uma mais complicada. Viu? O trabalho de um diretor da casa é um trabalho de 24 horas complicadíssimo. Nós vivimos lá atrás, o dia a dia, viu o trabalho deles. Ó. Nunca surpreendeu no mínimo gesto, desacordo com o nobre mandato dele, que ele expunha, como diretor da casa. Sabia ser firme, Druso, sem rispidez. Sabia colocar a sua liderança sem ser ríspido, mas mostrando as responsabilidades. Ser justo sem parcialidade. Ser justo, ditando as normas corretas, sem ser parcial para um ou para outro. Na justiça sublime de Deus. Bondoso, sem fraqueza. Fazia um gesto de bondade, mas não era uma fraqueza. Era um gesto de apoiamento, de nobreza de alma, né? Valorizava não apenas o conselho do grande espírito que nos visitava. Nós vimos isso lá na Casa Especial de Oração, que sempre recebia espíritos das esferas mais elevadas, que vinham aconselhar, que vinham orientar, que vinham apoiar, que vinham supervisionar. Vimos isso. Mas não só esses conselhos que ele levava em consideração, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que ele abatia nossa porta. Ou seja, as mesmas criaturas que era resgatado, advindo daquelas regiões infernais, ele também ouvia essas observações e aquilo que era importante ele absorvia. Então, na liderança, nós sabemos que a liderança se conquista, não se impõe. E ele era esse líder, bondoso, justo, harmonioso, equilibrado e tal. Então, o perfil que ele está traçando aqui de Druso. E vocês vão ver por quê mais na frente. Continua ele falando sobre Druso. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores. Que supervisores são esses, gente? Da mansão. Nós já vimos lá atrás no capítulo 6
que como, na verdade, a Mansão Paz é um hospital subordinado ou um posto avançado em nosso lar, há uma supervisão do nosso lar. Ela é subordinada ao nosso lar. E nós vimos lá no capítulo 6 a visita do ministro Sângio, do Ministério da Regeneração, que era um desses supervisores da casa, que vinha lá dar diretrizes, orientações, informações, mostrar o trabalho. Então, eles, olha, mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, como o caso do ministro Sângio, do Ministério da Regeneração, a cujos avisos que esses supervisores traziam, atendia de forma, de pronto, pronto, sem questionar, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e atendimento. Ou seja, ao mesmo amor, carinho e dedicação que ele acolhia as diretrizes, os ensinamentos, as orientações dos supervisores do nosso lar, ele também se dedicava com todo carinho àquela turma de criaturas profundamente infelicitados, que vinham em frangalhos quando resgatados das regiões infernais. Dedicava do mesmo jeito todo o amor e toda a atenção. Diz ele, desdobrava-se, fazia tudo que era possível, tal alcance. Não tinha hora nem dia, qualquer hora ele estava sempre à disposição. Não se circunscrevia, ele disse, ó, continuou enaltecendo o trabalho de Druso. Não se circunscrevia ao venerável mistério de dirigir a casa. Não era só isso, de administrador. Ele não só era o administrador da casa, a quem devíamos homenagem constante pelo trabalho hercúleo e equilibrado, né? Era o conselheiro devotado de todos os assessores, ou seja, aquele grupo que ajudava ele a administrar, ele estava sempre aconselhando, uma missão importante, ele estava lá. Quem buscava, ele estava sempre aconselhando como fazer, como orientar, né? Era um conselheiro importante. O médico dos internados, todos eles estavam lá sempre ajudando no trabalho de cura, de orientação, nos máximos nos trabalhos que são imensos, aquelas criaturas que vêm deformados quando são resgatados pelo processo de hipnose, vêm deformados, com traumas terríveis, estava sempre ajudando a cuidar daquelas criaturas. O mentor das expedições, que expedições? Nós tínhamos várias expedições de resgate de entidades infelizes, da garra das criaturas ferozes das trevas. Aquelas expedições tinham um trabalho de recepcionar também as criaturas que estavam desencarnando. Essas expedições sempre iam buscar, beber na fonte do diretor da casa, que dava todas as informações. E o enfermeiro tolerante e simples, que estava sempre no leito das criaturas internadas que eram resgatadas, com todo carinho, toda atenção e assistência. Sempre que a circunstância o exigisse. Ele estava sempre disposto, disponível a servir. Contudo, ele vai começar ainda mais a pormenorizar o trabalho dele com a finalidade que a gente vai ver mais na frente. Contudo, onde ele notávamos a mais impressionante assiduidade, ele nunca faltava, era justamente a cabeceira dos editosos irmãos recolhidos. Quem são esses? Nós vimos várias criaturas que foram recolhidas das trevas, que chegam em frangalhos, chegam em situações dantescas, quase todos eles desfigurados pelo processo de hipnose, que é uma modificação perispiritual terrível, quadro dolorosíssimo, dantesco, gravíssimo. Todos os que chegavam, absolutamente todos, eu estava lá para assistir. Ó, disse ele. Contudo, onde se notava mais impressão assiduidade era justamente na cabeceira dos editosos irmãos recolhidos, nos tenebrosos desfiladeiros das regiões trevais, das regiões infernais, em que se situava o Instituto. Eu volto a dizer que a sua escola era localizada nas regiões infernais, de trevas, de dores superlativas e profundas. Até a gente está mostrando as qualidades extraordinárias de Druso, o diretor da escola. Noite e noite, toda noite esse trabalho era feito. Da turma que estava chegando, ele estava sempre lá. Sempre que desejássemos, assim, como André Luiz e Hilário, eles estavam acompanhando para pegar apontamentos e aprendizado para o livro, podíamos acompanhar os serviços magnéticos, que era o trabalho de aplicação magnética das criaturas que chegavam. Todas as criaturas que chegavam, deformados, enlouquecidos e brutalizados, eram feitos um trabalho magnético para processo de hipnose, para que as criaturas pudessem falar e contar a sua história. Até para poder direcionar o trabalho de assistência. Nós vimos isso lá atrás, em alguns casos interessantes lá atrás, que a gente viu isso, né? Sexta noite, exato. Certa noite a noite, sempre desejássemos tal serviço magnético, junto de Silas, que estava sempre ao lado dele. Podíamos acompanhar os serviços magnéticos
André Luiz e Hilário. João de Silas, porque foi o assistente designado por Druso para dar toda a assistência a ele de aprendizado de informações, identificando, olha que informação, criaturas infortunadas que chegavam, a forma de identificar era exatamente o processo de hipnose, para que a criatura falasse da sua história e a partir dele comece a ser feito um trabalho de anotações, um prontuário para os trabalhos de reaproximação que eles entenderam, dos trabalhos que precisaria ser feito de tratamento, enfim. Então, de identificação, identificando, quando chegavam, criaturas infortunadas que, a se desvairarem das sombras, os graves erros cometidos deliberadamente, haviam perdido a noção de si mesmo, dementadas pela viciação ou transtornados pelo próprio desespero. Ou seja, esse era o quadro das criaturas que chegavam. Mas os que chegavam naquela região não via ninguém muito diferente, não. Sempre numa situação dramática, destroçado, com deformações perispirituais, daí, com sequelas gravíssimas. Era sempre perdida, era sempre doloroso, disse André Luiz, encarar os companheiros disformes, as feições deformadas, não conseguia reconhecer, disforme e irreconhecível. A deformação era tão violenta de que você não conhecia, não tinha como conhecer aquela criatura, né? Tem uns com o perispírito já num processo ovoidal, a cabeça somente redonda, mas a deformidade era terrível, outros com feições animalescas. Nós já vimos isso lá no livro de Libertação. Esse processo de hipnose, que as entidades são transformadas por um ato infeliz das criaturas mais perversas, nos julgamentos que eles faziam nas regiões trevais. Nós vimos isso lá atrás. Não quer encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis, que a flagelação mental ensandecera, as sequelas. Se chegar no estado de brutalidade tão grande, no estado de culpa tão grave, que eram transformados por obra e graça das criaturas mais infelizes que faziam esse trabalho de hipnose neles, com um processo grave muito de escravização, de vampirização e por aí vai. Por mais de uma vez, Hilário e eu, André Luiz, que era comovente ver aquela situação, doloroso demais. Imagine o quadro dantesco que ele vive cada dia. Por mais de uma vez, Hilário e eu desfizéramos em pranto diante daquela situação tão chocante e dramática, à frente daquelas torvas fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terríveis prostrações o amotinava em crise de loucura. Era tão chocante, tão dramático, às vezes ele chegava aos prantos, com a sensibilidade que já tinham. Druso, porém, diante de todos esses casos dramáticos, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes que chegavam, não importa o estado de brutalidade, não importa o estado angustiante, não importa o estado até, digamos assim, de mau cheiro, de desarmonia, ele tratava todos com muito carinho, sempre que a mesma ternura, sempre com a mesma ternura. E qual o objetivo de mostrar até aqui essa nobreza de Druso? Dizer que ele jamais se negara a receber pessoalmente todos os egressos da região infernal que chegava a casa. Ele ia pessoalmente, todos, de sempre. Guarda essa informação que ela é importante. Claro que era um gesto de grandeza espiritual dele, mas havia um motivo maior diante dessa situação do que ele vai mais à frente. À frente. Ele tratava todos de forma absolutamente amorosa e caridosa. Todos que chegavam, irreconhecível, estava lá pronto a fazer o trabalho todas as noites. Então, ele está falando, depois da oração costumeira, dessas criaturas que chegavam, articulava operações magnéticas essenciais e logo após, com a devida segurança, interrogava. Por que oração costumeira? Ninguém começa um trabalho espiritual sem uma oração. A oração é criar as condições, é evocar os benfeitores espirituais, é a conexão com o divino, é criar a ambiência adequada. Por isso que, por exemplo, no processo de evangelho no lar, as orações são importantes, para criar uma ambiência, para que os benfeitores cheguem e comecem a tratar. As criaturas estão na casa espírita do mesmo jeito. A oração é fundamental em todo o trabalho que se busca a assistência dos benfeitores espirituais. Certo? E ele diz, ó, logo após a oração, a fazer a aplicação de passos magnéticos, e logo após, com a devida segurança, depois que o ambiente estava tranquilo, interrogava os recém-recolhidos. Por que interrogar? Para saber a história daquela criatura, fazer ele despertar, e os passos magnéticos têm essa finalidade, para eles contar a história, pegar apontamentos, anotar todas aquelas informações, para ter um perfil daquelas criaturas, que ele ofendeu, qual foi a situação, para começar a tratá-los.
Você só pode tratar alguém sabendo a história dele. Então isso era importantíssimo. Ele estava sempre nesse trabalho. Enquanto fixávamos anotações para ver os procedimentos que iam fazer o arquivo, colocar todos os prontuários diversos, atinentes à colaboração, aqueles que cabia desenvolver. Você só pode fazer um tratamento, direcionar um tratamento, se você souber a história, quais necessidades, a quem deve procurar, o que precisa entender, onde é que está, eles entenderam, por aí vai. Aí só, 2, 3, 4 horas despendia ele pessoalmente cada noite. Toda noite ele ia fazer esse trabalho. Todos chegavam, passavam pelo crivo dele. Guarda essa informação que é importante. Sempre. Ele estendia até 4 horas de trabalho. No trabalho socorrista, que considerava sagrado. Ele não abria mão de jeito nenhum desse trabalho. Guarde essa informação. Sem que nenhum dos companheiros, dos assessores, encontrasse menor oportunidade de substituir. Ele não abria mão dessa tarefa. Poderia, mas não abria mão. Havia um propósito maior dessa história que vocês vão descobrir. À exceção dele, todos os demais, todos nós revezávamos na cooperação solicitada, foi espontâneo. Chegava aquela criatura, ele fazia bem esse trabalho, fazia o socorro, fazia interrogatório, interrogava, descobriu o quadro. Depois, os trabalhos subsequentes, passe, etc, etc, os outros podiam fazer e revezavam, mas ele nunca. À exceção dele, todos os revezavam a cooperação solicitada e espontânea no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Sim, ninguém chegou ali por ser santo. Todos chegaram ali na região de trevas, cometeram gravíssimos erros deliberadamente, já vimos isso. Foi assim que certa noite, olha aí, chegando na história. Por que essa assiduidade? Por que Drus não abria mão de ninguém deixar fazer esse trabalho? Né? Aqui está a chave da história. Foi assim que, certa noite, para nós inesquecível, uma pobre mulher, cadaverizada, foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais, para o socorro necessário, o trabalho inicial de recepção, interrogatório, de ver o perfil, enfim. O corpo, aí começou a ver o perfil dessa senhora, viu? Essa senhora dramática. O corpo ser viciado, ser maltratado, numa situação dramática, né? Completamente desorganizado, desequilibrado do ponto de vista do perispírito, né? Que imundos trapos cobriu. Uma situação dramática dessa criatura. O corpo ser viciado, totalmente sujo, enfim, maltrapos cobriu. As mãos, cujos dedos determinavam em forma de garra, nós já vimos isso lá em Libertação, gente. Esse processo de garra é um processo de hipnose das entidades das sombras, que faz com que você altere seu perispírito, abusando dessas criaturas, e etc, 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 para se transformar em criaturas escravas a serviço das criaturas mais brutalizadas. Nós vimos isso. Os dedos transformação de garra e o semblante completamente alterado. É a hipnose, né, que sofre lá. Ou seja, não dava para. As feições dela estão completamente alteradas. A fisionomia, exatamente o que eu falei, que o perispírito é uma estrutura plástica, amoldável, e as criaturas das sombras utilizavam em cima do seu complexo de culpa, por aí vai. Alterado por terrível hipertrofia. O perispírito, o rosto hipertrofiado. Estava irreconhecível. Irreconhecível diante do sofrimento atroz e da brutalidade que ela foi vítima das criaturas mais infelizes da região das sombras. Né? Falavam sem palavras dos longos tormentos de que fora vítima. Mas quem era aquela criatura? Olha aí, a informação é importante. Quem era? Até então, não se tinha a menor ideia, porque as sessões alteradas, completamente irreconhecível, alterado completamente. Não tinha nem ideia de quem era aquela criatura. Quando ela chegou, nem Druso, nem Ciro, ninguém sabia quem era. É um espírito mais um recolhido das regiões trevais. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante báfio, um cheiro forte e desagradável de putrificação, nauseante, significa. Druso, no entanto, qual acontecia nos outros casos, sempre afagava-lhe a fronte com paternal carinho, sem alterar nada, com meu carinho e amor como fosse um filho. Paternal carinho, como se tratasse um filho. Fim da prece, que é a abertura dos trabalhos, que assinalava o início da tarefa, criando ambiência e assistência aos benfeitores espirituais.
começou a aplicação de passos, passos magnéticos, tentando acordar as energias daquele espírito, visando ao interrogatório, que é comum para ter um perfil da criatura que está chegando. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam no peito, o abnegado amigo concentrou os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se subitamente reanimado. Ou seja, aplicou todos os passes magnéticos, visando que ela pudesse despertar para falar. Eu queria também relembrar uma coisa muito interessante. Quem está caindo de paraquedas, digamos assim dizer, nesse capítulo desse estudo, e desejar, por acaso, estudar os demais 19 capítulos dessa obra, é só acessar no site, no YouTube, da Sociedade de Estudo Espírita de Natal. Vamos ver lá, canal CEN, canal CSEN. E lá nós temos os demais capítulos desse 19 capítulos desse período, está lá, quem desejar acompanhar. Mas não só isso, tem uma playlist com todos os vídeos da coleção da André Luiz, desde nosso lar até aqui. Quem desejar acompanhar, só dando essa informação que é importante. E se Deus nos permitir, em breve vamos continuar o 10ª obra, que é Entre a Terra e o Céu, que é uma obra também interessantíssima, os quais convido-nos a estar conosco nessa empreitada de estudo, de reflexão. Via-se claramente que Druso, diz André Luiz, interferia no córtex cerebral dela, encefálico, incentivando o necessário despertamento para poder falar. Esse era o objetivo, para poder interrogar. É a hipnose necessária. Foi então que a boca hirta, seca, torta, arrastada hipnoticamente pela aplicação dos passes de Druso, a movimentação, descerrou-se a boca e leve e gritou: Druso, Druso, olha que coisa. Compadece-te de mim, Druso. Surpreendidos, viu o chefe da mansão cambalear, Druso, já que a chamou pelo nome dele. Quase desfalecente, quase desmaia, qual se for atingido por invisíveis raios de angústia e morte. E aí a gente vai entender que ele, por isso que ele não abria mão de jeito nenhum, de fazer esse trabalho de recepção, porque ele esperava há muitos e muitos e muitos anos encontrar alguém muito importante para ele, com quem ele precisaria acertar suas contas de há muito, e cujo papel dele nessa casa tinha esse objetivo maior. E nós vamos ver mais na frente sobre isso. Mas a estupefação, a estupefação dele, de Hilário, não o atingira tão somente a Druso. Não. Silas também estava lívido, pálido. Avançou para ele, para Druso, o diretor da casa, enlaçando, abraçando o busto, como se lhes temesse a queda inevitável. O choque foi tão violento para Druso, tão violento, que ele quase desmaia. O espírito também desmaia. Interessante isso, né? E também o próprio Silas ficou muito chocado, ficou lívido, pálido. Teve um choque mesmo para os dois, aquela chegada daquela criatura, daquela senhora. Algo estranho ocorria, disse André Luiz, ali. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Porque nunca tinha visto isso acontecer, nem Druso chocado, e muito menos Silas. Não. Sempre tinha um equilíbrio muito grande, mas aquela coisa impactou muito os dois, né? Algo de estranho ocorria, cujo sentido, de pronto, não conseguiam perceber, nem André Luiz, nem Hilário. Não entenderam nada. Só que a mulher falou de Druso e de Druso, compadecem de mim, matei, ele não entendia quem era aquela criatura. Buscando dominar-se, o venerável diretor Druso ergueu os olhos lúcidos ao alto. Ou seja, de pronto ele já entendeu que chegou alguém muito especial, que ele aguardava muito para o encontro com o passado dele. Olha aí. Aquela criatura chegaria em Andrajos, profundamente sofridas, advindas das regiões das infernais, estavam no passado dele, ele esperava muito. Por isso que ele ergueu os olhos aos céus de agradecimento a Deus, né, por aquele momento, em pranto mudo. A emoção era profunda, invocando a inspiração divina, na linguagem da prece silenciosa dele para com Deus, sem externar, em que a alma se comunica particularmente com Deus. E após momentos rápidos, perguntou a infeliz. Depois que que ergueu o pensamento ao alto, ele voltou para continuar. Irmã, que tens a dizer? Até aí escuta, você falou Druso, compadece de mim. O que você tem a dizer sobre essa história?
A interpelada abriu os olhos, que se reviravam nas órbitas sem qualquer extensão de lucidez. Veja que ela não estava consciente. Absolutamente. Nada. Ela estava absolutamente consciente, só narrando. Só revirando, ela não conseguia identificar quem estava. Ela não identificou quem estava ali. Ela não tinha a menor noção de estado, e muito menos quem estava ali. Não. Ela soltou para fora algo de muito importante, mas ela não tinha a menor lucidez. E parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste. Por que, que ela temia a presença de inimigos? E era o dia a dia dela na região infernal. As criaturas que se viciavam, ela que aproveitava, que escravizava, que abusava dela, né? Aí ela diz: traga o meu esposo. Veja que não ficou quem estava ali, não. Traga o meu esposo. Druso me perdoará. Olha aí, olha aí. Estou cansada, vencida, por amor de Deus, liberte-me desse sofrimento atroz que estou há tanto tempo. Liberte-me. Quero ar puro. Não terei pago o suficiente meu crime? Olha aí, a figura que tanto Druso esperava chegou, afinal de contas. Vamos ver que ele passou mais de 50 anos esperando essa criatura. Para quê? Para, após ela se repactuar com ela pelos erros do passado. Olha que coisa impressionante. Não creio que Deus, quando ela dizendo, nos criasse para o inferno sem fim. Não, Deus é Pai. É isso que quer dizer. Deus é Pai. Nos deixa no inferno sem fim, como diz algumas religiões. Não. Deus é Pai misericordioso, nos dá as possibilidades de nos redimir. Aí disse ela, para reforçar o que ela terminou de dizer, que Deus não acredita que Deus no inferno sem fim. Se errei conscientemente, quer dizer, eu premeditei, tive um erro que eu quis cometer, adquirindo grande culpa pelo erro que eu cometi. Não desconheço. Tenho consciência disso, diz ela. Que as minhas penas reparadoras, essa dor tão profunda, tenho certeza que foi o mal que eu cometi no passado. A lei da ação e da reação. Têm sido igualmente enormes, as penas deles igualmente enormes. Passou pelo tempo, mais de 50 anos na região de dores terríveis. Imagina o sofrimento de um dia. 50 anos, gente. Imagine aí, convivendo com a região terrível de dores superlativas, região infernal. Continua dizendo: conduzam-me à presença de meu esposo, para que eu me ajoelhe, druso, retirar-me-á do local dos réprobos. Réprobos significa detestáveis, excluídos, miseráveis, etc, etc, etc. Ela está pedindo ali um apoio, pedindo que leve até Druso, sem saber que ele está de lado. Nada. Teve a menor ideia. Foi a primeira a chance que ela sentiu que estava sendo assistida e pediu o socorro. Compreenderá, Druso, que não sou tão cruel como querem que eu seja. Que querem que eu seja? As entidades infelizes das regiões infernais que o acusavam de ter feito isso, aquilo, etc., dizendo que ela era. E eles hipnotizam as criaturas para subjugar e alterar seus perispíritos com essas acusações terríveis, para se viciar, escravizar e por aí vai. Meu marido, disse ela, era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos padeço, ó Senhor? Ela falando, volta a dizer, sem saber quem estava ouvindo. Tu que curaste, Pai, os leprosos, os endemoniados, estende nos abraços de amor, retira-me do inferno a que fui arrastada. Sabe por quê? Por sintonia, né? Pelas criaturas, estão em sintonia com você. Quando desencarna é assim. Ajuda-me, ó Cristo. Deixe que eu recolha o esposo que humilhei, o perdão, que eu recolha do esposo, que eu humilhei, o perdão de Druso, de que necessito para que a minha consciência possa orar com fervor. Ela precisava do perdão. Perdão redime, transforma, renova, né? Perdão é importante demais. Diz ela, o remorso é fogo que me consome. E quem vem de onde o remorso? De nossa mente culpada, né? É o tribunal mais inclemente de todos. É a nossa mente culpada, que nos cobra profundamente. O remorso é fogo que nos consome, dia e noite, sem piedade. Piedade, 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 disse ela. Até o intervalo que se fizera espontâneo, vimos que o grande condutor Druso jazia entregue às lágrimas copiosas, porque ele sentiu que efetivamente era a pessoa que ele esperava há tanto tempo, né? Ele se sentiu profundamente emocionado naquele momento, que ele podia resgatar o seu débito naquela criatura. Pela primeira vez, aos nossos olhos, disse André Luiz, Silas interferiu no socorro magnético. Lembra que ele disse que daqui não abria para ninguém? Não. Sempre ele fazia o socorro. Por quê?
porque ele esperava demais a criatura chegar. Ele tinha um receio de que ela chegasse e não percebesse. Afinal de contas, as criaturas chegavam lá disformes, completamente disformes. Então, ele não abria mão nunca de fazer isso. Ele ansiava há 50 anos por esse momento, né? Mas ali, diante daquela situação, que ele estava numa situação de profunda emoção, ele permitiu que Silas interferisse no socorro Wagner, que ele estava muito abalado, né? Embora o espanto que se lhe estampava a face, com a tácita aprovação de Druso, que permitia que Silas agisse, que ele cedia o lugar em silêncio, não falou nada. Interrogou, preocupado e indeciso. Como te chamas? Silas, perguntando a elas. Aída, exatamente a esposa do pai de Silas, que fora assassinado pelo pai, contado lá no capítulo 9, que vocês vão ver, que vale muito a pena. Aída foi a resposta que lhe despertou mais acurada atenção. Por quê? Atenção, porque André Luiz presenciou, mais hilário, o momento em que Druso contou sua história, que contou que era filho de um casal, um homem rico, bom, mas rico, materialista, que não estava nem aí para caridade, nem coisa nenhuma, que não trabalhava, era um advogado importante, mas não trabalhava, tinha muito dinheiro, estava preocupado. A mãe generosíssima, amorosa, desejava, chamava o marido para fazer caridade e ele não ia. O filho, então, que era Silas, esse só queria curtir a vida, só pensava em dinheiro. A mãe tentou despertar ele, fazendo com ele, pediu para ele fazer medicina, que era uma forma dele ver a dor das criaturas no tratamento e chamasse atenção para renovar o espírito. De tanto, quando ele estava se formando, a mãe morreu, generosa demais. E ele, apegado aos bens materiais, que o pai era rico, se preocupava só com a herança do pai, só com a herança do pai. E então foi o tempo e o pai resolveu casar com uma jovem moça, mais ou menos da idade dele, acho que é até um ano mais jovem que ele. E ele achava que ela queria dar um golpe nos bens do pai, que era muito rico, e ele queria alijar ela da partilha de bens. Fez tudo para ela cair em desgraça junto ao pai e terminou sendo assassinada pelo pai. Vamos ver isso um pouquinho mais na frente. A síntese rápida de entender. Ainda foi a resposta que ele nos deu, que ele nos despertou, mas acurada atenção. Silas, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguros quanto possíveis, continuam indagando em voz trêmula. E aí é interessante que aqui me veio à cabeça. Esse resgate aconteceu exatamente no final do trabalho de André Luiz e Hilário, quando estavam pegando apontamento para escrever um livro Ação e Reação. É claro que sim. A espiritualidade maior que toma a providência para se escrever um livro dessa natureza tem todo o planejamento. Sabia a espiritualidade maior, não tenho nenhuma dúvida, de que aquele resgate estava sendo esperado há 30, 50 anos. E estabeleceu que aquele resgate acontecesse um momento importante para mostrar que mesmo as criaturas mais elevadas também, que têm seu ideal do passado, não tem que estar livre de resgatá-los. Então, eu acredito sim que estava no planejamento da realização da obra. Nem André Luiz sabia, muito menos Hilário sabia, e nem muito menos sabia Druso e muito menos Silas. Não sabia. Mas eu tenho absoluta convicção de que os benfeitores que determinaram a realização do livro sabiam. Para fazer um grande finale do livro, mostrando que a lei de ação e reação é baseada na lei divina, que, não, que é indерrogável, inderrogável. E para mostrar, e é importante ele sempre mostrar, que mesmo os benfeitores de hoje são os réprobos de ontem, que acometeram erro no passado. É importante entender isso, refletir. Muito bem. Aida, ele, aí Silas perguntou a ela, lembra que Silas está fazendo o trabalho, que Luz está de lado, emocionado demais. Aida, és a esposa de Druso, como nos faz crer. Não te recorda de mais alguém? Já que você disse que é a esposa de Druso, recorda de mais alguém? De alguém que te partilhasse no mundo a vida no lar? Oh, sim, disse ela, com indizível carinho. Ela mostrou claramente que tinha um carinho especial para essa outra pessoa. Lembro, me lembro. Meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, do primeiro casamento. Um jovem médico de nome Silas, que era exatamente ele, que até aí ainda não sabia nem estar diante de Silas, e muito menos diante de Druso. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental, que essa história estava na mente dela, do que aconteceu, é a fixação mental. A que se ajustava, exclamou surpreendente, sussurrante. Onde está Silas, que também não me ouve?
na cabeça dele, eu estou chamando, pedindo socorro a Druso, estou pedindo a Silas, que tenho por ele carinho, e ao meu marido. Ninguém vai me acudir? Tinha a menor ideia onde ele estava. A princípio, não contando, para negócio sobre Silas. A princípio, contrariava-me a minha presença. Por quê? Volto a dizer, lembrando da história do capítulo 9. Capítulo 9. Quando ele casou, o pai dela casou, já era um homem maduro, e ela muito jovem, né? Ele tinha, imediatamente, a única coisa que Silas pensou não foi afastar do pai, coisa nenhuma. Pensou que ela era uma intrusa, que queria apenas o dinheiro do pai. E fez tudo, né? Era antipático com ela, era tudo. Isso que está dizendo aqui. A princípio, contrariava a minha presença, tratava ela mal, não dava a menor oportunidade dela de ter contato com ele direito. Entretanto, olha aí, o entretanto aqui, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração. Por quê? Depois ele fez tudo para separar os dois. Pensou em matá-la para ficar com dinheiro, altamente materialista, né? Aí encontrou uma estratégia na cabeça dele. Descobriu que a Ida, quando solteira e muito tempo atrás, queria namorar com um primo dela, um camarada playboy que não trabalhava, extravagante, viciado, um camarada mau caráter, né? E encontrou ele numa festa. Conheceu esse cara numa festa. E como ela tinha tido um relacionamento, como namorou com ele um tempo atrás, não tem mais nada a ver hoje, mas fez tudo para atrair esse camarada para a casa dele, Silas, para tentar manter eles o tempo todo junto em casa. E sempre convidava ele para jantar, para almoçar, para as festas, tipo, sempre tudo junto. Silas com os dois. Por isso que ela diz aqui: entretanto, com o tempo, tornou-se um filho do coração. Ele passou a tratar ela maravilhosamente para ela sentir, não entender que estava sendo feita uma estratégia, uma armação para cima dela. Ela não percebeu disso. Ela não tinha essa compreensão. Condescendente amigo. Ela até hoje não entendeu, até hoje ela não sabia de que, na verdade, tudo aquilo foi gerado por uma trama feita por Silas. Ela não sabia. Até então, não tinha a menor ideia. Condescendente amigo. Ela achava que Silas era amigo. Silas, sim, Silas, sim. Quem me fez recordar Aí ela disse, sim, tá. Quem está me pedindo para recordar o passado? Falar de Silas, falar de... Quem está falando, afinal de contas? Ela, Elgana. Agigantavam-se, André Luiz dizendo, a ele e a Hilário, a constrangedora surpresa. Ambos os socorristas, Druso e Silas, caíram de joelhos em pranto insofrável. Então, é a prova definitiva. Daquela falou quem foi, disse que tinha esse filho, etc. Contou a estratégia que ele era no começo, era com ele, no começo ele era muito áspero com ela, mas depois aí não tinha dúvida, está tudo provado, né? Aí eles dois caíram de joelho diante do resgate que tanto eles esperavam, não tenho dúvida. Caíram de joelho em prantos, chorando os dois, que eles esperavam essa possibilidade de repactuação com essa criatura há muitos anos. Aí vem, na verdade, uma máxima de Jesus que é extraordinária lá do Evangelho. Jesus diz o seguinte: reconcilia-se com seu inimigo quando está ao lado. Por quê? Porque quando a gente desencarna, ninguém sabe para onde vai. Se você não busca que se reconciliar, se perdoar e buscar o perdão, esse perdão poderá durar décadas, séculos, como aconteceu aqui. No mínimo 50 anos de espera. Por quê? Eles dois foram para um local e renovaram-se. Mas eles tinham condições de reencarnar, benfeitores, se desenvolver, mas ela não. Ficou lá. Ele ficava esperando que ela tivesse condições de ser resgatada para planejar uma reencarnação. Então, reconcilie com o seu adversário, ele tem que ter essa compreensão, porque todo desavenço, todo o ódio, a falta de perdão, primeiro, é um gesto claro de falta de elevação. E segundo, ninguém consegue avançar, elevar sem o perdão. Nós ficamos presos àquela criatura que a gente manda e vem os sentimentos infelizes, a gente troca energias negativas. Só o perdão é capaz de cortar esse elo e nos soltar para dar os voos mais altos. Então, o perdão, nós precisamos do perdão. É uma necessidade religiosa, uma necessidade espiritual de cada um de nós. Aqui está um exemplo claro. Os dois que tinham condições de encarnar há muito tempo, mas ficaram esperando o resgate disso, né? Então, essa máxima de Jesus, perdoa os seus inimigos com ele no mesmo local, na mesma encarnação, é importante. Porque a gente precisa entender que quando a gente vai para o mundo espiritual, nem sempre vai para o mesmo lugar. Essa reconciliação é muito difícil acontecer no mundo espiritual. E mesmo que cometesse um fato grave, lá no mundo espiritual a gente sabe o que um cometeu e dificilmente teria capacidade de repactuar. Só na Terra que a gente vem, reencarna, que é o meio para o fim, Deus nos concede. Que a gente esquece nossos dias do passado. E a busca
da transformação desses anéis de ordem em aliança de amor, através do contato, como pai, filho, irmão e tal. Vimos isso, né? Muito bem. Joelhos. No átimo, entendemos tudo de Santa Luís. Entendeu tudo. Ele lá, tudo. Rememorava a inovidável, inesquecível noite em que Silas algo nos falava de sua história, lá no capítulo 9. A pobre dementada era Ida, a madrasta sofredora, que eu falei agora, mais ou menos, explicação rápida, mas vale muito a pena olhar no capítulo 9 lá. Somente agora percebíamos que instrutor e assistente, Druso e Silas, haviam sido entre os homens na encarnação pai e filho. Eu não tinha a menor ideia, isso não foi dito a eles, não tinha a menor, nem desconfiava no trabalho, no dia a dia, na mansão pais. Daí a discreta intimidade com que se associava. Sim, mas ele nunca foi mão de pai, nem coisa nenhuma. Lá era o diretor da casa e o assistente. Haviam sido, com a intimidade que se associavam, automaticamente todo o serviço. Todo era tratado com muito respeito, com muito carinho, mas ninguém tinha a menor ideia de que havia parentesco na encarnação passada. De certo, eu pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquela naquele perseguido instituto de caridade, na região infernais, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, não só com o propósito de fazer a caridade, que é o nobre demais, mas também com elevados objetivos do coração. De quê? De resgatar a esposa dos graves do passado, para poder haver a repactuação através da reencarnação. Olha uma coisa interessante. É a lei de ação e reação. E aí a gente faz um grande finale, mostrando exatamente ela na prática, de novo, mais são aquelas criaturas que acompanharam todas as narrativas e mostrando a situação daquela casa sobre a lei de ação e reação. Entretanto, não consegui devagar por muito tempo, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada, em trapos, né, aquela situação difícil, criatura nos braços generosos, e genuflexo, ajoelhado, após chegá-la de junto ao peito, se ajoelhou com ela no braço, exclamou ao alto para o alto, com voz sumida em lágrimas: Obrigado, Senhor. Os penitentes, que tem pena a cumprir, que era o caso dele, pelo erro do passado, os penitentes como eu encontram igualmente o dia de graça, a possibilidade de quitar minhas dívidas, né? De encontrar o encaminhamento para quitá-la, né? Agora, que me devolves ao coração criminoso, a companheira que envenenei do mundo, lá ele vem no capítulo 9 fazendo isso, depois da traição dela, que foi estimulada por Silas, nós vimos isso, de Silas mostrou, no caso da traição com o primo, e ele envenenou a mulher dias depois, né? Então, assim, que venei do mundo, dai-me força, Senhor, para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento em que me precipitei por minha culpa. Foi ele que envenenou. Era um homem nobre e tal, mas na hora, sentindo humilhado, etc., e com a atitude do filho, terminou envenenando. Aí ela se encanou numa situação difícil. Notava-se o esforço de Santa Luís, de Druso, nessa oração, de joelhos, pedindo a Deus as condições para resgatar aquela criatura, o esforço para continuar clamando pela compaixão de Deus celestial. No entanto, os soluços embargaram a voz, não teve mais como falar. Enquanto o jorro de safirina luz do esposo safira fluía do teto, como se infinita bondade respondesse. Toda prece sublime tem uma resposta. Já vimos várias vezes isso, é a resposta dos céus, que essa luz, que é a resposta dos céus, bondade respondesse de imediato a comovente súplica de Druso. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se e ambos se afastaram. Por que abatido? Muito alegre, muito feliz, mas uma emoção muito forte, não é brincadeira, né? Ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de que havia conquistado o precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramos-nos para o nosso aposento, diz André Luiz, particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. Por que estudando as impressões? Ora, ele não está estudando a lei de ação e reação, aquela era uma prova extraordinária disso, né? Era a repercussão, a reação de uma ação do passado, Deus traz a possibilidade de ser quitada a dívida, né? No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Ele não teve condições naquele não explicar mais nada diante daquela situação tão inusitada e tão extraordinária. Tocava-se de alegria misteriosa. Eu esperava 50 anos por esse momento, né? Misteriosa de quem solucionaram um problema longamente sofrido. A espera era muito grande, visando essa repactuação que ele contou lá atrás, como seria a reencarnação dele. Ele contou lá atrás, no capítulo 9, vale a pena disso.
E lembrando nos estudos da lei de causa e efeito, quem lembrou? André Luiz. Silas lembrou. Lembrando-nos, André Luiz e Silas, o estudo da lei de causa e efeito, o que é que eu estava fazendo ali? Buscando apontamento no livro. Explicou-me rápido. É o fecho, em grande estilo, dessa obra extraordinária. Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última. E tendo ambos recebido a necessária permissão dos benfeitores espirituais, dos emissários de Deus, para trabalhar em busca de Aida. Por isso, lembremos que, detalhe de lá atrás, André Luiz, tanto Druso quanto Silas são egressos da região das trevas, daquele mundo espiritual, pelos graves erros que cometeram, foram resgatados, renovaram-se, trabalharam, e Druso chegou à direção, que trabalhou muitos anos, e tendo Silas como assistente. E todos nós, é aquela velha máxima de Pedro o Apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Eles se renovaram, se transformaram, grandes benfeitores, grandes trabalhadores, mas o grande objetivo de estar eles dois lá era na busca de resgatar a Ida, né? Permissão para trabalhar na busca de Aida, cuja perda haviam provocado eles dois, devotando-se ao serviço da mansão, com aquela clientela profundamente sofrida, sob o beneplácito de amigo do plano superior, dos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, ao preço de tremendas lutas. Não é fácil trabalhar num ambiente tão dramático como aquele, na própria recuperação deles, ajudando o próximo. Chegaram a conquistar amizades. Nós vimos que é super importante todo o bem que a gente faz a alguém. Isso é um depósito que eu falo da poupança espiritual, porque o bem que a gente faz a alguém não é só aquele beneficiário que nos é grato, mas o pai, a mãe, o irmão, o amigo espiritual, todos ficam gratos. E são essas criaturas que advogam nossa causa na hora que a gente precisa. São eles que vêm nos socorrer. Por causa da lei da reciprocidade, que a gente colhe o que planta, né? Chegamos a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada na mente dos dois constituía-se envenenado hercúleo, que significa espinho no folho C. A culpa, o remorso, estava lá, latente. Enquanto não for quitada essa dívida, está lá a mente culpada cobrando. É o tribunal mais inclemente de todos. Assim era que, para mais ampla elevação da luz infinita deles dois, necessitava ressarcir a infamante débito do passado. É quitar a dívida. Enquanto a dívida não for quitada, está lá em aberto, correndo juros, etc, etc. Né? E acentuava esperançoso com ignota ventura, no pensamento, no futuro, de ventura. A luzir no olhar, dentro de 3 dias, disse ele a André Luiz Hilário, meu pai deixará o encargo de diretor dessa instituição, alcançando-se, por fim, a companhia de minha mãe. Olha aí que renúncia extraordinária. A mãe não tinha nada a ver com essa história. Tinha desencarnado antes. Mulher sublime, religiosa, caridosa, que tinha tentado trabalhar o marido e o filho para o bem. Né? Essa mulher, que não tinha nada a ver com isso. Por fim, a companhia de minha mãe, para regressar brevemente à reencarnação, que os espera sob a guarda dos amigos espíritos, amigos nossos. Ou seja, está dizendo o seguinte, que o pai ia reencarnar para pagar a dívida dele, com a ajuda da mãe, renúncia, que a mãe, o espírito não tem nada a ver com essa história, mas se sacrificou para ajudar o marido, resgatar ele, e ao filho, que era Silas, como ele grave no passado. Isso é renúncia, isso é amor. O amor é o sentimento mais inquebrantável que existe, mais nobre, o amor de mãe, então, mais sublime de todos. Sob a guarda de amigos nossos. Que amigos, gente? Todo o bem que eles fizeram a tantas criaturas é a história das simpatias, né? De quem beneficiou. Essas criaturas estão sempre prontas a ajudar, né? Meu pai partirá primeiramente, se ele reencarnará primeiro. Isso. Primeiramente. Pouco depois, minha mãe, minha abnegada genitora, o seguirá para a internação na carne, reencarnará. E mais tarde, quando consorciar, quando casarem eles dois de novo na esfera dos homens, recolher-me-ão a ele, Silas, nos braços, na condição de primogênito. Seria o primeiro filho deles, de Silas. Para que nós três venhamos a receber a Ida, aquela que fora morta pelo pai e sofreu tanta perseguição do próprio Silas, que os dois têm uma dívida muito grave com ele. Então, eles receberão primeiro o casal Silas como primeiro filho e depois a Ida, sofredora, está lá no capítulo 9, explicando a situação toda começar a reencarnação. Ela, por trazer o perispírito profundamente maculado e sequelado
das regiões perispirituais, das regiões de sofrimento que foi se viciado, etc., vai nascer doente. Muitos problemas de saúde, né? Em nossos corações. Conceder-nos-á, disse ele, Silas, Jesus, a felicidade de resgatar a imensa dívida do pai dele, Silas, com a assistência moral de minha mãe. Olha aí a mãe, amor puro, né? Que renunciou, olha a grandeza dessa mulher, que renunciou à alegria da ascensão imediata, aos planos mais elevados, para voltar, para ajudar o marido e o filho. Olha que coisa extraordinária, em nosso benefício. Vimos isso lá no livro Libertação, de Matilde, passou 400 anos tentando resgatar Gregório, né? Espírito mais nobre, vai de novo reencarnar, perceber o filho, todo aquele século que ele enganou, que ele agrediu, uma renúncia extraordinária. No capítulo 9 está explicado tudo isso, vale a pena demais voltar lá e dar uma lida. Como podemos observar, nós mesmos, disse Silas, nós mesmos, nós que cometemos o mal, nós mesmos, todos nós, segundo a lei que lê, gente, a lei de Deus, inderrogável, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. Não é assim? Eles estavam lá, cometeram os erros e buscaram eles a possibilidade de resgatar. Porque quando a gente deseja se renovar, nós rogamos ao Pai a possibilidade. Nossa mente culpada, que é o tribunal mais inclemente, nos exige. E Deus, que é bom, Pai misericordioso e bom, nos dá as oportunidades. Portanto, o que significa isso? Quando estamos diante de nossas terríveis turbulências da vida, devemos agradecer a Deus e não o contrário. Isso não é infelicidade quando passamos pela doença, dificuldade. Não, isso é o amor de Deus. Não é castigo, como diz a religião católica. Não, não é castigo, não. É amor. Nos dá a possibilidade de nos repactuarmos com o que cometemos no passado. Diz André Luiz uma frase muito feliz. Feliz daqueles que pode quitar o que deve, não é? Você quitou o que deve, está livre para ascender seus voos mais altos, não é isso? Silas mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz. Era almejado por tanto tempo essa possibilidade de criar as condições para esse resgate, né? E você, perguntou Hilário a Silas, de show, continuará você por aqui? Você na Mansão Pai, no hospital? Eu disse, não. Por que não? Respondeu Silas. Com o afastamento de meu pai da direção da casa, obtive a permissão para ingressar em grande educandário na qual, no qual me habilitarei, olha que informação interessante, para as novas tarefas da medicina humana. Veja, lá no livro Mensageiros fala que todos nós, quando retornamos ao mundo espiritual, pelos erros, como pai, como mãe, como irmão, como profissional, nós passamos por uma reciclagem. Por que a reciclagem é importante? A reciclagem é importante para que você esteja preparado, para que na próxima encarnação você não falhe, não cometa os mesmos erros. É sempre Deus amoroso e bom que nos dá as possibilidades de retomar nossas vidas. Deus deseja nossa felicidade, faz tudo para. Então, quando você volta ao mundo espiritual, é reciclado, é trabalhado, os benfeitores espirituais que nós somos nossos tutores, vai nos ajudar. Quando estamos encarnados, recebemos as intuições deles. Quando dormimos, recebemos orientações, relembramos compromissos. É isso, né? Tudo isso aí. Então, na qual me habilitarei para as novas tarefas da medicina humana. Lembra que lá fez a medicina, porque, não, encarnação passada, fez a medicina porque a mãe pediu. Mas quando a mãe morreu, nunca tratou ninguém, não se incomodou com medicina, quando foi só aproveitar a vida porque tinha muito dinheiro. Mas nessa vez, não. Ele quer voltar como médico para poder aproveitar a oportunidade que ele perdeu de servir o próximo, de cumprir a sua missão com dignidade, né? Para as novidades no campo da medicina, com vistas à minha próxima romagem, uma próxima encarnação. O comunicado alterava-nos o programa. Quem? De André Luiz e Hilário. Está terminando a missão dele lá. E também é interessante que ele vai explicar um pouquinho mais na frente. Mais para frente. Com vistas à romagem, enfim, convinha, disse André Luiz, convinha de nossa parte encerrar o estudo na generosa instituição, na Mansão Paz, porquanto Drus e Silas, diretor e assistente, desde a primeira hora, havia sido ali nosso apoio claro e fiel. Agradeci, abracei o Silas, diz André Luiz, a Silas, assistindo-lhe, sentindo-lhe a falta por antecipação, já que ele não foi ainda. Silas era mais que um amigo de quem me deveria apartar. Mais um, porque no trabalho espiritual é assim. Nos outros livros vimos isso. O trabalho que é feito com grandes benfeitores, mas se diz em função da circunstância, cada um segue sua jornada. E tem que se apartar. E ela estava triste porque teve
convivência muito afetuosa com ele, né, com Silas, né? Apartar. Felicitei-o pela vitória. Parabéns, Silas, pela o êxito que você há tanto tempo perseguia, né? Alcançar, e com ele consideramos igualmente o impositivo de nosso Deus, disse André Luiz. Ele e Hilário. A mudança administrativa da casa não nos encoraja a continuar qualquer dilação, ficar mais tempo, diz André Luiz. Né? Para nós também, a partida fazia-se inadiável. O denotado companheiro, Silas, ele abraçou eles dois com carinho e lágrimas de sublime reconhecimento chorraram dos olhos. A emoção, porque afinal de contas é um encontro de corações, a amizade, a fraternidade, tantos momentos de trabalho junto, se emocionar diante daquela despedida antecipada, né? Quem admitirá a separação seja uma flor triste na terra dos homens? Decorrido 3 dias, disse André Luiz, daquele encontro inesquecível, sobre a nossa derradeira conversação que ele teve com Silas, achávamos no maior recinto do grande Instituto de Socorro, o hospital, o auditório imenso do hospital. O instrutor, no caso, o diretor da casa, Druso, e Silas, despediram-se dos amigos, e cada um partir. Druso para encarnar, e Silas para aquele curso de reabilitação ou de preparação de reciclagem, visando a encarnação futura como médico. Despediu dos amigos. O enorme salão estava repleto. Ele era muito querido, né? No largo palco, que era o estrado, em que se destacava a direção, né? Um auditório tem um palco, é assim. Druso aparecia ladeado pelo instrutor Arando, a quem passaria o governo do estabelecimento. Seria o novo diretor do Hospital Escola. E pela esposa querida, quem? A ex-esposa, que renunciou a tudo para continuar, a mãe de Sila, na encarnação passada. E a esposa querida, aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos de 12 primeiro matrimônio. A segunda esposa foi a Ida, né? Que ele infelizmente matou. Cujos olhos serenos experimentavam irradiante bondade. Era uma criatura de grande elevação, que foram convidados para ir para as esferas superiores e renunciou isso para acolher de novo pai e filha em divindade diante da lei de Deus. Outros benfeitores, incluindo o nosso caro Silas, ali estavam, ali também se encontravam atenciosos e emocionados com aquela despedida extraordinária. Né? Na multidão de ouvintes estávamos nós, renteando com os assessores, que não só tinha Silas, tinham vários assessores que assessoravam o Druso na administração da casa, e o funcionário do grande hospital escola, ao pé de mais de 300 internos. Era um grupo de criaturas que estavam internados no hospital, preparando-se para a reencarnação, mais de 300. Todos os enfermos, esses 300, abrigados a servidores, quer dizer, muitos não tinham nem condições de andar direito, mas os servidores vinham ajudando eles para aquela despedida, vinham trazer a Druso o precioso testemunho de reconhecimento, pelo amor, pela assistência, pela fraternidade. As multidões, as manifestações comovedoras daquele grupo todo, de trabalhadores e servidores e assistidos, multiplicavam-se incessantes. Enquanto música nascia, leve nascia de instrumentos ocultos, a música fluía, sem saber de onde é que vinha, luzes celestiais, espalhando-se em surdina, todos os doentes que tinham condições, né, em fila movimentada, queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor, diretor da casa, que os acolhera, generoso, que os tratava com muito carinho e amor. Velhinhos, trêmulos, abençoavam-lhe o nome. Irmãs, cujo aspecto falava de laboriosa renovação, que estava numa situação melhor, em processo de renovação para a encarnação. Ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Num ambiente como aquele, dantesco, não dá para produzir jardins belos, não, mas mesmo assim elas traziam as flores que era possível produzir naquele ambiente, com muito carinho. Entidades diversas, recuperadas ao hábito de seu incessante devotamento, entidades várias, que eram hoje trabalhadores, mas foram no passado internos, como o próprio Silas foi assim, como o próprio Druso, numa situação como essa, né? Recuperados ao hábito de santo devotamento, endereçavam-lhe expressões respeitosas e amigas. Enquanto jovens, que tinham jovens também internados, jovens inúmeros, beijavam as mãos de Ciro, de Druso, né? De respeito e admiração e veneração. Para todos, Druso possuía Druso uma frase de entendimento, de carinho, né? Choro discreto surgia aqui e ali de saudade antecipada, não é assim?
Quando você vai para uma rodoviária, quando você vai para um aeroporto, se despedir de alguém muito amado, a emoção flui, é natural, o carinho, a separação que vai ter, é normal isso, é muito compreensível. Todos devíamos ao mentor admirável, Andruso, esclarecimento e esperança, energia e consolação. Todos tinham um débito para com ele, pelo trabalho magnânimo que ele teve na vida de todas aquelas criaturas. O novo chefe, o Instituto Aranda, após a cerimônia simples de transmissão da responsabilidade da direção da casa, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar a verdade, porém, não creio que o Instituto Aranda recém-chegado à casa, pudesse, naquela hora, atrair-nos mais dilatada atenção. Por quê? Porque o carinho, o afeto e a gratidão era com o Druso, que conviveu com tanto tempo com ele, né? Ele ainda chegando agora, não havia essa ligação, né? Então, logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservara, Arando, o novo diretor, Druso ergueu-se e rogou permissão ao novo diretor agora para orar a despedida. Todas as frontes penderam silenciosas. Ou seja, na hora que o pessoal fazia a prece, todos baixaram a cabeça em reverência, em respeito ao grande diretor, né? Penderam silenciosamente. Enquanto a voz dele de Druso se elevou para o infinito, mãos costas para cima, ao alto, né? É, Infinito, a maneira de melodia é moldada de lágrimas, disse ele. Senhor Jesus, disse ele, neste instante em que te oferecemos ao coração, dera que nossa alma se incline, disse ele com humildade reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a toca a nossa alma, em comensurável bondade, aqui nos concedeu em 50 anos de amor. 50 anos ficaram eles esperando o resgate e a ida. 50. E aí a gente entende a frase de Jesus, como falei, reconcilie-se com o seu adversário quando está o caminho. Explicamos por quê. Disse ele, tu, mestre Jesus, que ergueste Lázaro do sepulcro, passagem evangélica que ele conhece muito bem, levantaste-me também das trevas para o alvorada emissora. Você conseguiu me retirar desse ambiente dantesco das trevas, das regiões infernais, que ele passou por lá também, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. É reconhecimento e agradecendo a Jesus por tudo, essas dádivas que ele alcançou. Estendeste os braços, mestre amado, magnânimos, ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime que ele assassinou a Ida, né? Trouxeste-me do pelourinho do remorso, pelourinho é o tronco dos sofrimentos, né? Do pelourinho do remorso, que açoita o espírito, né? O remorso é terrível, né? Para o serviço de esperança, naquela casa, como diretor, como trabalhador, por tanto 50 anos, né? Obrigado, Senhor, por reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, Senhor, foste o alimento de minhas ânsias. Nascendo nos caminhos mais escabrosos, eras em tudo o meu companheiro fiel. Prece bonita e sentida de gratidão a Jesus. Ensinaste-me, Senhor, sem ruído, que somente através da recuperação de respeito a mim, olha a importância disso, né? O resgate, a transformação, respeito a mim mesmo, alimentar o meu Deus interior, mesmo no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a conquista de minha paz. Diz Jesus uma frase muito bonita, que nós somos o médico de nós próprios, né? Na hora que a gente alimenta o nosso espírito com o pão do espírito, de renovação e transformação, eu respeito de mim para comigo mesmo. Estou vivenciando a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus. Quem está explicando é isso, o médico de nós próprios. E confiaste-me também, Senhor, no trabalho, naquela casa, que o trabalho redime, né? Neste pouso restaurador, com assistência constante de sua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras, de onde estava, das regiões infernais, da noite para o fulgor do novo dia, através do trabalho, da dedicação, da transformação, do amor, da benevolência, da caridade, do perdão. Agradeço, portanto, Senhor, pois os instrutores, os benfeitores que me ajudaram, que me orientaram, que me deste, os irmãos mais velhos, né, a cuja devoção afetuosa
tão pesado tenham sido os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências, e os irmãos enfermos, os doentes que ele assistiu, que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração, por ver fortuna alheio, a gente tira lições da dor dos outros também, né? Quando cada um contando suas histórias, é fato que a gente tira. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerá de novo as portas, me descerrará de novo as portas, ou seja, voltar à encarnação. Acompanhe-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia, com a graça da sua bênção. Não permitas que o reconforto, olha essa informação interessante, que ele fome rico, rico, mas se preocupava com caridade, se acomodou, via nos livros, né? E disse, agora não, eu quero vir na pobreza, na dificuldade. Permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te, que não me permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te, e constrange-me ao convívio da humildade, da pobreza, para que o orgulho não me sufoque. E, outra vez, sempre digo que o dinheiro é uma missão muito mais difícil que a da miséria. A prova está aqui, né? Dá-me na luta edificante, por mestra de meu resgate. E não tereis o teu olhar, e não retires o teu olhar, Senhor, de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante, já que teve as benesses, etc., e falhou, agora vem na luta, no sofrimento, na pobreza, a marca de meus dias. E, se possível, Senhor, deixe que os irmãos desta casa amparem. Olha que coisa interessante. Ele mencionou tanta gente. São o que isso, gente? As simpatias que falava lá atrás, não é? Deixe que os irmãos dessa casa amparem com seus pensamentos e orações de auxílio. Isso é reciprocidade, não é não? Todo o bem que você faz a alguém, não só aquele que você beneficiou, mas os que o amam, vão lá ajudar você na hora da necessidade. São as simpatias, é a lei da reciprocidade. Para que no pedregoso caminho da regeneração, da minha encarnação, de que careço, não me canse, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Sei, pedindo a proteção de Jesus e assistência daqueles que ele cunhou amizade com todos. Calou-se Druso em pranto, em choro, né, de emoção imensa. No recinto chovia, no recinto choviam pequenos flocos luminescentes. Que era o quê, gente? A resposta do plano espiritual, aquela oração sentida, criando uma conexão com o sublime e com o Pai, né? Flocos luminescentes à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam de leve ao nos tocarmos à fronte. Aqui na região dos chakras, centro de força, que distribui pelo corpo, trazendo energia e paz. Lá fora, porém, da casa do hospital, gritava a tempestade em convulsão terrível, que era aquela ambientação, aquele ambiente trevoso, fruto daquelas energias e os sentimentos de ódio daquelas criaturas de sofrimento. Cá dentro, todavia, do recinto, reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplandecia eternamente em luz. Aquele ambiente lá de fora, fruto e criado pela dor daquelas criaturas dos réprobos, né? Reunimos-nos, ele e André Luiz Hilário, assina-se juntos, à beirama do abnegado instrutor de Druso para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, devemos partir, já que a nossa tarefa está encerrada, e buscar informações para escrever essa maravilhosa obra, Ação-Reação. Druso enlaçou-nos paternalmente, abraçou os dois, e talvez porque demorasse no abraço carinhoso, eles abraçaram Druso, não quiseram para soltá-lo, né? Tentando definir-lhe o nosso imenso afeto e gratidão a ele, pousou em nós um olhar, falando comovido: Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia nos encontrar-nos-emos de novo. Olha aí que maravilha, né? Como o pai despede dos filhos. Com a voz embargada de emoção, beijamos-lhe a mão direita, destra, em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso entendimento ao adeus inesquecível. Aí mostra de que, na verdade, diante de uma criatura tão nobre, o nosso coração é as lágrimas, a gente não consegue falar nada, nada, porque a emoção é tão forte. Mas quem, na verdade, tem a capacidade e a grandeza, alcança nossos sentimentos e compreende profundamente. Meus amados irmãos, aqui acaba essa extraordinária obra. Volto a dizer, um curso avançado de lei de ação e reação fundamental às nossas vidas.
Uma obra extraordinária que a gente tem que ler, reler, porque ela é importante demais para a vida de cada um de nós. Queria agradecer demais, demais a companhia de vocês, que refletimos juntos sobre os ensinos extraordinários dessa obra, possamos guardar esses ensinos no fundo do nosso coração, que será de grande valia dessa experiência, dessa encarnação atual na escola da vida, e certamente se virá de reflexões para a nossa experiência daqui para frente, no plano espiritual, ou nos retornos novamente à escola da vida na Terra, né? Agradecer demais a companhia. Se alguma pergunta tiver, estamos aqui para responder. Se não, agradecer demais a companhia e convidá-los para estudarmos juntos a próxima obra, o 10º livro, Entre a Terra e o Céu. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Grande abraço.